Pimentel, o que você acha do que está acontecendo no cenário mundial? Você acha que tem como afetar o Brasil de alguma forma? Mas sabe que eu tenho muito medo, sabe? Eu converso com a Thaís, com a minha esposa, com meus filhos eventualmente também sobre isso. Eu tenho medo de uma escalada na Europa, sabe? Assim, China e Taiwan, eu não estou nem focado nisso ainda. Mas eu tenho medo que essas bravatas de Putin, de Macron possam escalar, sabe? Eu levo isso a sério. Eu levo muito a sério isso aí. E apesar de toda a crítica que as pessoas estão fazendo ao Trump agora de deixar meio que abandonar a Ucrânia, se ele conseguir a paz mundial, cara, se ele conseguir pelo menos o fim desse conflito, eu acho que, porra, com todo o carinho que eu tenho pelo João Beckler, que veio aqui, que é o nosso amigo que está lá, aliás, está no Brasil ele hoje, ele vai voltar para a Ucrânia semana que vem. Com todo o carinho que eu tenho pelo povo da Ucrânia que está combatendo pela liberdade lá, mas o medo de uma escalada mundial disso aí, eu acho que todo mundo que tem um pouquinho, que a gente está focado em outras coisas, estamos pensando na crise econômica do Brasil, no processo inflacionário, estamos preocupados aí com se vai ter anistia ou não, e a gente acaba esquecendo um pouco o planeta. A situação da Europa, da pressão, das bravatas do Macron e do Putin, eles estão escalando, cara, né? O Macron já disse, o meu arsenal nuclear está à disposição. E aí, como é que fica isso? Né? Ele quer uma terceira guerra? Eu não quero guerra não, meu irmão. Ninguém quer guerra, né? Mas assim, pro Brasil, eu só entendo aquele pêndulo do conservadorismo que a cada 4 anos sobe e desce, né? Eu entendo que existe um fenômeno mundial hoje pela volta da direita e, sinceramente, eu tenho muita esperança que nas próximas eleições a esquerda não vença no Brasil. Eu tenho muita esperança nesse sentido. Entendendo o fim da agenda woke, né? Tem todas essas questões globais aí. Mas afeta o nosso país aqui. No nosso dia a dia, carioca, Rio de Janeiro, é segurança pública, é roubo de rua. Aqui a gente já tem as nossas guerras. Porém, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma coisa que pode afetar positivamente o nosso país é porque é o seguinte, os Estados Unidos ele está se posicionando, ele está apresentando, olha só, nossos valores agora são esses. Sim. Nós fomos eleitos por pessoas que querem que lutemos por esses valores. Sim. A liberdade de expressão, a liberdade de livre mercado, tal, mas principalmente esse ponto da liberdade de expressão que tem sido duramente atacado, porque a liberdade de expressão ela só não interessa a quem quer implementar um regime totalitário. Sim, então eu não quero que você tenha ideias novas e fale o que você pensa, porque pessoas podem concordar com sua ideia e a minha perder força. E concordando com sua ideia, você pode se tornar uma força política e eu perder a minha força. Então, já que eu estou no poder, a melhor coisa que eu posso fazer agora é limitar a liberdade de expressão para a minha perpetuação no poder. Então, a liberdade de expressão é algo tão sério que a liberdade que você tem de criticar, a liberdade que você tem de fazer uma sátira, as pessoas falam, mas liberdade de expressão não pode ser liberdade de ofender. Sim, você é livre para ofender também. Porém, você vai sofrer as consequências da sua ofensa. Se a pessoa se sentiu ofendida, ela tem os mecanismos e as ferramentas para ser ressarcida, né, no seu prejuízo, no seu dano moral ou enfim. Rafa, nesse sentido ideológico da questão da liberdade, logicamente eu estou muito feliz. E eu já vi declaração do presidente Trump falando que a obsessão dele é a liberdade de expressão. Então, isso é muito legal. Ok, no sentido político. Em outras questões que afetam o Brasil, principalmente nas questões econômicas, uma vez eu falei na minha rede social do tarifaço que o Trump fez na última gestão dele contra o aço brasileiro. E eu falei no sentido econômico. Falei, olha, eu não espero nada do Trump para favorecer o Brasil economicamente. Eu não espero mesmo. E apanhei em função do que eu falei, né? Porque na última gestão do Trump, ele não só estabeleceu um tarifaço, como estabeleceu o limite de quantidade de aço brasileiro que podia entrar. Então, eu acho que eles se preocupam com a América. Sabe? Eu acho que a cabeça dele é a América o tempo todo.
Ele não está preocupado com o Brasil, não. Sabe? Mas, pensando na questão política e ideológica da liberdade de expressão, isso pode nos favorecer, sim. Pode nos favorecer. Eu acho que tem um podcast, um canal de comunicação. Por exemplo, eu fico muito tranquilo para falar que a culpa da segurança pública no Brasil é do Poder Legislativo. Fico tranquilo. Fico tranquilo em falar que a culpa da segurança pública é do Poder Executivo. Mas tenho medo de falar que é do Poder Judiciário. Quando que, na verdade, do fundo do meu coração, eu acredito que ali existe um problema muito sério. Sim. Que a segurança pública hoje, há anos, tem problema sério por causa de ativismo judicial, extensão da lei, pessoas nesse poder que têm um poder de decisão querendo fazer uma justiça social. E a justiça social é algo tão subjetivo que talvez para mim seja, eu tenho um entendimento do que é justiça social, você tenha outro, então vou pegar aquela ferramenta e estender aquilo o máximo para poder acoplar aquilo no meu entendimento de justiça social. E muitas vezes me afastando da lei. E eu vejo isso acontecer. Mas, do fundo do meu coração, eu não evito falar sobre esse assunto porque medo de sofrer represália. No meu Instagram, que não deveria ser, porque é apenas uma opinião, você está entendendo? É só uma opinião. Não tem significado, é só... Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter velhas opiniões formadas sobre tudo. Eu disse há 20 anos na minha vida que nós temos um problema com a elaboração de leis. Eu sempre falo de deputados preguiçosos que não legislaram sobre segurança pública, ou então legislaram de forma equivocada. Eu falo do Código Penal desatualizado. Mas eu tenho mudado de opinião, viu, cara? Eu tô concordando cada vez mais contigo. Eu acho que o problema do Brasil atual é o aplicador da lei. Isso que me assombra. Me assombra o site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, comemorar 850 mil pessoas soltas em audiência de custódia. Isso é absurdo. Eu duvido, eu acho isso absurdo. Então, até mesmo um benefício disso. Eu duvido que entre esse número, vamos lá, dê um benefício, uma saidinha de Natal, um indulto de Natal. Saíram, sei lá, 5 mil presos para o indulto de Natal. Eu duvido que entre esses 5 mil tenha um assassino de juiz. Não tem, pô. Não vai Eu duvido que tenha um assassino de um promotor. Não tem. Tendo esse benefício passar o Dia dos Pais ali para poder se ressocializar. Tem assassino de pobre. Tem assassino de pobre polícia, e policial. De polícia, de policial. De trabalhador, Exato. entendeu? Exato. Assim, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eles vivem em outro planeta. Eu falo isso mesmo. Eu tenho um amigo juiz, eu falo para o meu amigo juiz, olha, você vive em outro planeta, porra. Mas hoje a gente sabe que isso que a gente está falando, a gente pode sofrer uma represália. Voltando... E é apenas uma opinião, assim, Sim. não é... nós podemos estar errados. Sim. É só uma opinião. Voltando um pouco pro Trump, muitas pessoas aqui no Brasil depositam fichas no Trump erradamente. Ele é presidente dos Estados Unidos. Ele tá preocupado com Ele vai fazer o que for melhor para os Estados Unidos. Ele tá cagando pro Brasil. Lógico. O que tiver aqui no Brasil que foi interessante para ele vai fazer. O que vai determinar se o Brasil vai ter uma boa relação ou não com os Estados Unidos é o comportamento do chefe de Estado brasileiro. Sim. Eu acredito que dizendo, fale manso comigo, eu não tenho medo de cara feio, eu acho que não é um bom discurso. Sim. Eu acho que deveria se estabelecer um discurso coerente, um discurso diplomático, tentar o diálogo, né? É porque aqui no Brasil a gente tem um hábito de que quem apoiou meu inimigo é meu inimigo também. Sim. Então, se o Trump, de alguma forma, se mostrou favorável ao Bolsonaro, o atual presidente do Brasil o tem como inimigo. E acha que pode tratar assim, mas quem é ele para disputar com o cara? Aí depois as pessoas vão falar, e o Trump que vocês queriam? Primeiro que eu não queria nada. Ele não vai governar o meu país. Se ele fosse candidato a presidente aqui, votaria nele, certamente, a depender do cenário. Agora as pessoas viram um canhão agora para o pessoal da direita e falam assim, aí, não era isso que vocês queriam? Eu falei, pessoal, olha só, vamos pensar, né? Vamos ser inteligentes. Ele é presidente da América, ele não é presidente do Brasil, ele não é presidente da Ucrânia, ele não é presidente de Israel, não é presidente da Palestina, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele vai... Já ouviram aquele ditado? Antigão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Lógico. Ele tá cuidando do pirão dele, amigo. Mas isso nunca me enganou. E eu apanhei de alguns colegas da direita há 7, 8 meses, quando eu disse isso, olha, para a questão econômica do Brasil, não vai ser favorável. E ele deixa isso claro. Ele deixa isso claro. America First. E agora, uma questão que eu até perguntei para o Visácaro, né, os nossos colegas aqui do Forças Especiais, que é autor desse livro maravilhoso aqui, que eu já indiquei. O Visácaro, ele fez escola de Estado-Maior nos Estados Unidos, né? E ele conhece essa questão da guerra ao terrorismo. E eu convidei o Visácaro para dar uma aula
para ser professor do curso de pós-graduação da Faculdade Mar Atlântico de Segurança Pública. E eu pedi para o Visaca o seguinte, analise para mim, por gentileza, a possibilidade do Trump considerar o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o PCC, como organizações terroristas, né? Seguindo aquela lógica do Hezbollah e das Farc, né? Porque isso, para a nossa segurança pública, pode ser interessante. Todo mundo sabe, menos o Planalto, menos o ministro da Justiça, todo mundo sabe que o PCC está avançando para a Europa, né? Está em Portugal, né? Está em países do Cone Sul, né? O Comando Vermelho também. O PCC tem um impeditivo, só que é a questão da língua, né? Mas o dia que o PCC chegar na Flórida, vai ser um problemão para os Estados Unidos, né? O PCC não tem problema com o idioma falado na Flórida, que é o português, o espanhol e tal. E se os Estados Unidos levar à frente, considerar essas facções brasileiras como organizações terroristas, né? Isso pode ser bom para a gente, viu, cara? Pode ser bom para... Pimentel, mas é algo contra a nossa soberania. Nesse momento eu estou preocupado em combater esses fascínoras que matam pessoas, tá? Esperar chegar igual aos cartéis do México? Exato. Não quero que virem os cartéis do México matam os prefeitos, matam os chefes de polícia, né? E o Trump sempre reclamou do governo mexicano a falta de controle que ele tem com os cartéis, que prejudica o povo americano. E lá na frente o PCC pode ser... O PCC já é o Comando Vermelho e o PCC já representa uma ameaça para a Europa. Porque a cocaína que chega na Europa hoje, ela chega via PCC. Tá? Então, assim, o PCC está fazendo mal danado para a Europa, né? Em função do nosso descontrole dos nossos aeroportos, com todo o trabalho bem feito da Polícia Federal. O Brasil faz limite com os maiores produtores de cocaína do mundo, que é Bolívia, Colômbia e Peru. E o Brasil é o segundo maior mercado de consumidores de cocaína do mundo. E descobriram nos nossos portos e aeroportos a facilidade de levar a cocaína para a Europa. Aliás, isso já impacta na segurança pública de alguns estados. Porque o PCC pensa assim, por que eu vou levar a cocaína para o Rio de Janeiro e para São Paulo para vender a 7, 8 mil reais o quilo, se eu posso levar para a Europa, onde vão me pagar 70 mil, 80 mil dólares o quilo, sabe? Tá entendendo a jogada deles? Já tirei a cocaína da Colômbia, já passei pelas rodovias brasileiras. Para que deixar ela no Rio? Leva ela para Portugal, para Itália, né? Nós ouvimos aqui o Major Rosenstein, que é porta-voz oficial do Exército de Israel. Sim. Nós tivemos a honra de poder fazer um episódio com ele. Inclusive, se você está nos acompanhando aqui, depois dê uma olhada nesse episódio. É Major Rafael Rosenstein, porta-voz oficial do Exército de Israel, esteve conosco aqui na semana passada. E avalie se o que ele diz lá não é bem parecido com o que a gente vive em relação às organizações de narcotraficantes aqui no Brasil. Perceba, lá eles atacam civis para impedir o avanço de Israel. Aqui eles atiram em ônibus com trabalhadores para impedir o avanço da polícia ali, como aconteceu ali no complexo de Israel. Perceba e avalie você... Tem mais, Brito, tem mais. Lá eles escondem armas em hospitais em Gaza. Aqui, o Comando Vermelho esconde arma em escola municipal. Em ONGs. Esconde cocaína em escola municipal. 1 tonelada de maconha numa escola municipal. Então, você tem muita razão no que você está falando. O modus operandi do Terceiro Comando e do Comando Vermelho é exatamente igual ao do Hamas. Exatamente igual ao do Hamas, né?